Dia a todos. Vamos abrir Mateus 8, de 1 a 3. Eu vou fazer a leitura. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Até aqui. Pode sentar, irmãos. Vou pregar sobre o encontro entre a fé e a graça. Talvez o outro pastor daria um tema mais diferente, mas foi o que eu achei. Quando eu era pequeno, a gente gosta da idade de quê? Idade de 8 a 9 anos. A gente assistia aqueles filmes de cowboy, né? E a idade que quer imitar aqueles homens valentes. Então a gente punha uma arma de brinquedo assim, e a gente ia para os lugares. Tinha aqueles revólveres que tinha espoleta, né? A gente apertava, pá! Só espoletinha assim no canto, né? Brincava de cowboy. Eu quero usar isso aqui para os irmãos lembrarem: Satanás é o grande imitador das coisas de Deus. Não tenha medo das armas dele. São tudo assim, revólver de espoleta. E ele imita bem. Irmãos, sabe qual é uma das mais poderosas armas utilizada ultimamente por Satanás? É uma pequenina palavra chamada fé. Satanás usa a fé para imitar. E é preciso ter cuidado. Foi por isso que Paulo tanto intensificou. Mas sabe qual foi outra pessoa que intensificou isso? Foi Judas, irmão de Jesus por parte de mãe. Ele fala, ele estava escrevendo sobre outra coisa, ele era um pastor dinâmico. Quando ele sentou ali, o Espírito de Deus o despertou para ele falar sobre lutar pela fé que foi dada aos santos. Como nós podemos aprender sobre a fé bíblica? Porque tem a fé natural, a fé dada pelo diabo e a fé verdadeira. Nós aprendemos aqui 3 versículos. Vamos dar uma examinada, irmãos? Só podemos aprender acerca da fé genuína fazendo contraste com a fé falsa. Certo? Através da palavra de Deus. Vamos ver essa brevíssima história inserida especialmente em Mateus. Tem Marcos e tem Lucas também. Mas a reportagem aqui em Mateus eu achei mais clara, melhor, até porque Lucas era médico, né? Ele podia ter falado assim até, ele fala que tomou o corpo inteiro, a lepra dele. Os irmãos sabem o que era lepra naquele tempo e até hoje. Quer dizer, hoje a gente costuma não usar a palavra lepra, a gente chama hanseníase, né? Mas naquele tempo era lepra mesmo, tá? E tem o livro de Levíticos, 2 capítulos, 13 e 14, que tratam como era o lidar dos sacerdotes com o leproso. E o sacerdote tinha que aproximar de perto. Lepra você não pode aproximar, porque pega mesmo. E lá em Levítico, hoje, se você for examinar, você faz o exame no braço, aqui, mas o leproso era examinado lá naqueles 2 capítulos, a partir da cabeça. E sabe que a lepra é usada na Bíblia para usar como um símbolo do pecado. E sabe onde Deus vai quando fala do pecado? Vai aqui. Deus lida com a mente. E sabe, queridos, aqui está esse moço leproso. E nós vamos ver como a fé, sem tratar tanto da lepra, não vou destacar isso,
mas a forma com que a fé chegou e encontrou com a graça na vida dele. Eu tenho aqui 2 pontinhos só, e é suficiente para nós. Primeiro, nós vamos ver sobre a verdadeira fé. Examine comigo. Então vocês não vão olhar para o pastor Damasceno. Olhe para o texto, tá? E aí vocês vão perceber que tem essas lições aqui. A primeira é que foi uma fé verdadeira dele. Como assim? Vamos destacar essa fé para nós sabermos o que acontece hoje. Porque muitas pessoas dizem que creem em Jesus, mas não é a fé verdadeira. Vamos lá. Primeiro, ela foi, que nós estamos tratando daquilo lá, mas se pegarmos aquele histórico, nós vamos traduzir para nós agora. A fé verdadeira, ela é destemida. Olha o que aconteceu. Veja o texto. E eis que o leproso, versículo 2, tendo-se aproximado. Os irmãos percebem? Ele aproximou. A fé falsa, ela se afasta. Os irmãos perceberam? Tem medo. Ele não. Com todo aquele problema, aquela angustiante situação, não somente física, mas social, porque o leproso era afastado da sociedade. Ele se aproximou. E tem uma dinâmica nisso, irmãos. Por quê? Porque a situação do leproso perante a lei era terrível. A situação perante a sociedade era terrível. Ele tinha que ser isolado. Mas note quando o pecador chega, ele se aproxima, vence os obstáculos, porque a fé verdadeira, ela olha para quem ela deve olhar. Quem é esse Senhor que está ali? É Cristo, o Rei da Glória. Os irmãos percebem que na dinâmica da fé bíblica, o homem que chega, ele vê além do visível. Lembra do ladrão da cruz? Quando o Espírito de Deus despertou nele, abriu os olhos dele da fé, da alma. Ele viu Jesus mais do que um judeu ali, um Marte. Ele viu o Rei da Glória. Ele olhou em rápida situação incrível. Ele viu o Senhor que veio ao mundo para salvar. Lembra-te de mim. A fé bíblica é assim. Ela se aproxima. Então, usando uma outra linguagem aqui, a fé bíblica, ela enxerga Deus e ela se move no combustível das promessas de Deus. Vendo? Você pode perceber que quando alguém quer a salvação, quer um livramento dos seus pecados, ela vê incrivelmente, ela olha incrivelmente à procura da verdade. Aquele moço era judeu. Obviamente, antes dele se tornar leproso, ele foi ensinado no Velho Testamento. Ele apegou-se à promessa e quando ele viu Jesus, os olhos da alma foram abertos e ele se aproximou. Não fugiu. Os irmãos percebem que a diferença, o que está acontecendo hoje? O que nós temos hoje? Nós temos homens e mulheres correndo da verdade. Eles acharam uma outra base, um outro alicerce, mas feito de barro. E não a firmeza da rocha, onde a fé verdadeira se firma. Outro detalhe, irmãos. A fé, ela avança na direção daquilo, da verdade, porque atende o chamar de Deus. Há lá dentro a voz do Espírito de Deus que impulsiona o homem aí. Foi assim com Zaqueu. Quando Jesus chegou naquele sicômoro e viu Zaqueu lá em cima, ele falou, venha, desce. Ele desceu e foi com alegria, com gozo na alma, com Jesus para a sua casa. É assim que a fé chega. É simples a fé cristã.
Simples. Ela chega. Você quer ver quando Deus está operando maravilhas? É quando os pecadores chegam. Quem pode me falar a verdade? Nós temos um hino, nosso cantor, que diz: quem me poderá salvar? Imediatamente vem a resposta no coro: Cristo que verteu seu sangue. Então, queridos, a fé avança naquela direção porque atende o clamor, o chamar de Deus. Então a fé é como o ferro, a graça é como o ímã. Vendo? Como o ferro se aproxima do ímã e encontra. E até aquela ligação incrível, puxar forte do ferro para o ímã. Então vamos comparar aqui, irmãos. A fé natural, ela é uma imitação. É como aquele revólverzinho que eu usava quando era pequeno, com meus colegas, meus amigos, para brincar. Imitação não é verdade. Pode olhar o revólver de Satanás. Não tem a bala que tem a Bíblia, de furar o ego do homem, matar o velho homem. Não tem. Então, a fé natural, ela esbarra nos obstáculos. É igual água, né? Você joga água e onde tem uma descida ela vai. Mas quando tem uma pequena subida, a água para ali. A fé natural é assim. Quando encontra o obstáculo, ela para, ela se esbarra ali. Tenha sido assim com muitos que começam a vida cristã. Oh, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Mas quando encontra o obstáculo, para ali, volta atrás. Não tem as asas que o Espírito de Deus dá. A verdadeira fé, que caminha, que corre e que sobe, conforme diz Isaías 40. Então, o que se espera da verdadeira fé? O que se espera? Vamos lá? Em primeiro lugar, ela não carrega autocomiseração. Fica com dó de si. Autocomiseração é orgulho próprio, mostrado numa falsa certeza. A fé não faz isso. A fé não fica choramingando, reclamando. Não, a fé verdadeira diz: pare de chorar, Davi. Pare de chorar, Joana. Choramingar. Olhe para o Senhor. Irmãos, é assim que a fé vem. A fé é o homem novo que ocupou o lugar do velho homem. É por isso que lá no Salmo 103 diz: por que está reclamando, alma? Bendize o Senhor. Os irmãos perceberam? Quando a fé é assim, ela aproxima-se do Senhor. Outro detalhe, a fé verdadeira, ela não se importa com as consequências pessoais. Ela não importa. Ela quer Jesus. Eu citei para os irmãos de uma moça, muitos anos na França, alta sociedade. Ela se esbarrou em um tipo de tristeza pessoal. Nada satisfazia aquela moça. Nada. Alta sociedade, tem tudo, tem comida, tem festa, tem tudo, mas ela não queria nada. Um dia levaram para ela assistir um teatro. E quando chegou na entrada do teatro, tinha um pregador. Ele só pregava isso. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Ela mandou parar a carruagem. Ela disse: achei. Desceu, se converteu a Cristo e a vida dela mudou. Está vendo? A fé verdadeira, ela não importa com consequências pessoais. O que meus parentes vão dizer? O que os amigos vão perder, meus amigos? Ela também não importa com as oposições dos homens. A fé verdadeira, quando encontra a verdade, está disposta a ir.
Você lembra do discípulo de João? Que perante o imperador não parou. Vou te prender se você não afastasse desse Jesus. Você não me prende. Ninguém pode prender. Eu estou com meu Senhor. Livre. Eu vou tomar tudo que você tem. Você não consegue, minhas coisas estão guardadas lá no alto, lá no céu, onde ninguém pode roubar. Eu vou te matar. Ele falou, não consegue também, porque eu já morri. Fui escondido com Cristo. Olha, foi assim que homens e mulheres, firmados na verdadeira fé, enfrentaram obstáculos mortais. Hoje nós temos uma fé fraca, qualquer coisinha, esbarra no obstáculo, volta atrás. Que tristeza. Isso é fé? Não. Nós precisamos hoje de homens e mulheres que sabem o que creem e não voltam atrás. Também, irmãos, a fé verdadeira, ela é ousada. Por quê? Porque ela não vê obstáculos postos por Deus. E Deus põe obstáculo. Deus testa a fé verdadeira. Ele não alarga o caminho, não. Ele mostra a dificuldade. Você quer me seguir? Você tem que carregar a sua cruz. Você tem que negar a si mesmo. Tem que vencer tudo isso. Então, vou, Senhor. Senhor não tem lugar de repouso, eu também não tenho. Eu amo o meu Senhor. E vou com Ele. É assim. Moisés, no espírito profético, lá no capítulo 33 de Deuteronômio, ele diz o seguinte, falando em oração para Deus, tu amas os povos. Olha, ele passa da nação dele para outras nações. Tu amas os povos. Eles se põem aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Então, queridos, há sempre luz na frente da fé. Atrás dele tem a cruz que iluminou. Cristo, o Cordeiro, morreu em meu lugar. E essa luz do Calvário não apaga, irmãos. Ela ilumina o caminho estreito por onde o crente vai. Até a sua morte. Não abandona. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio. A fé verdadeira está acima de toda e qualquer lógica humana. Qualquer lógica, não importa. Os homens não conseguem explicar. A fé bíblica, ela está acima de toda esta razão humana, de toda essa emoção boba, insensata da religião moderna. E sabe o que a fé faz? Vamos adiante no versículo? Volta de novo. Veja, ele tendo se aproximado, fez o quê? Adorou. Os irmãos estão vendo? A fé falsa adora Maria. Hoje, a fé falsa adora até pastores. Basta o cara pregar bonito, aí ele é o charmoso. A fé falsa é cheia de idolatria. É assim. Mas olha a fé verdadeira daquele moço. Ele chegou e adorou. Sabe o que eu vejo hoje? A fé falsa assenta-se no trono e tenta depor Deus. Eu já vi isso demais. Numa fé irreverente, dentro da igreja. Não pode ser assim na Bíblia. Querem manipular Deus. Querem pegar a boca de Deus e torcer. E dizer, o Senhor tem que falar do jeito que eu quero.
Esse moço chegou perante o Rei da Glória. Ele viu além de um homem, ele viu a divindade. E ele adorou o Senhor. É o resultado da fé. Quando Paulo se converteu ali no caminho de Damasco, 3 dias depois, Ananias foi mandado lá e encontrou Paulo fazendo o quê? Orando. Hoje, tudo é festa. Tudo é um louvorzão. Meus irmãos, há o quê? Temor ao Senhor? Não. O Senhor está assentado no trono dele. Cale-se diante dele toda a terra. Veja, irmãos, a fé falsa, ela é atrevida, ela se apodera da paciência, ela vive tentando a Deus. Os irmãos lembram de Judas? Ele tinha fé? Tinha, mas era fé natural. Ele queria Jesus com outros propósitos. Você lembra daquele outro ladrão na cruz? Ele queria um salvador do modo dele. Me livre dos problemas, me tira daqui, desce da cruz, me tira daqui. É assim que o homem natural, ele não quer a cruz, ele não quer o Redentor, ele não vê a glória de Cristo ali. Ele não vê o Cordeiro de Deus. Ele quer um homem segundo os moldes de um Salvador mundano, para atender suas luxúrias. Ela também, vamos ver aqui, me perdi, desculpa, irmãos. A fé verdadeira reconhece a glória de Cristo, a glória dele, mas além da humanidade dele. Cristo, para a fé natural, é um homem natural, é o homem da nova era, é o Salvador da nova era. Mas para a fé bíblica, Cristo é Deus, Deus é Cristo ali, é o homem Deus. E sabe que Lutero diz? Nós não temos outro Deus fora de Cristo. A fé bíblica está a par do que é mais importante. Cristo é digno de toda glória. O alvo do Evangelho é mostrar o quê? A mensagem que eu tenho, que eu me evoluí, construí? Não. Já está tudo pronto na Bíblia. O Evangelho da glória de Cristo. Então, é glória que vemos ali. Nós não vemos glória na mensagem moderna. Nós não vemos isso. Vemos humanidade. Vemos só o homem. Vemos um programa de Satanás para unir a fé de todo mundo. É um movimento ecumênico em ação. Mas quando o homem, a fé verdadeira, se aproxima, ela cai perante a glória do Senhor. Perante esse evangelho santo, o homem volta ao barro. Perante o evangelho falso, o homem sobe às alturas da vanglória. Agora, irmãos, a fé falsa, ela se orgulha nela mesma. Ela vê só a aparência. A fé verdadeira vê além da aparência. Ela é impulsionada pelo egoísmo. O desejo é, eu quero ir para o céu, sem nunca arrepender dos seus pecados. Nunca. Ela cria o seu próprio Deus, que vem ali admirar. Passa a orar conforme o padrão do homem natural. Passa a crer na Bíblia do jeito que ele quer. Ele escolhe o que gosta. Igual uma criança, filho de um amigo meu, pastor. Quando ele era pequeno, hoje está um homem já casado, o pai dele pedia para orar pela comida. Ele abria um olho e fechava o outro. Apontava o feijão. Abençoa esse, mas não esse. Esse aqui, esse aqui. Notem, queridos irmãos, é assim a fé natural. Uma outra lição que nós podemos deparar com ela aqui, veja o versículo. Versículo 2. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor,
Olha que coisa. Mas por que, pastor? Por quê? Porque a fé falsa se coloca como oleiro. A fé falsa sempre está gritando contra Deus. Eu não quero assim. Eu não quero assim. Quem és tu, homem? Romanos capítulo 9. Para discutir com o oleiro? Discutir com Deus? Eu quero que seja do jeito que eu quero. Ele não, irmãos. O poder da fé falsa vem de si mesma. Ela que tem os seus próprios sistema de andar, de fabricar a religião dela. A fé verdadeira, ela fica no lugar de barro. Ela se coloca no lugar de um servo. Por quê? Chamou Jesus de quê? Senhor. Os irmãos perceberam? Está vendo como muda a linguagem? Tu és o Senhor. Eu sou servo. Que fantástica humildade dessa fé. Ele reconheceu Cristo como Senhor, porque ele viu no Velho Testamento as promessas de Deus cumprindo no Cordeiro de Deus. Vamos para a próxima lição aqui. Ela também é convicta. Observe o versículo. Veja o versículo 2. Se quiseres, os irmãos perceberam? Podes, tu podes. Coloquei o pronome aqui para ficar mais forte. Tu podes. Os irmãos perceberam? Está na segunda pessoa. Tu podes me purificar. Eu acho isso aqui maravilhoso, irmãos. Vamos ver. Primeiro, ela reconheceu a suprema e soberana vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Reconheceu. Mas não ficou pegando Deus. Faça isso, faça isso. A fé de hoje é assim. Ó Senhor, faça isso, faça isso. Chega na igreja, tem que ser assim. Nós pedimos, o Senhor tem que fazer. A fé verdadeira não faz isso. Ela chega humildemente. Se tu quiseres, atribuindo a vontade somente a Deus. É tua vontade, é o teu querer. Eu sou indigno, eu sou espiritualmente um leproso. Eu pequei contra ti, eu pequei, eu abominei o Senhor na queda e nasci não para te adorar, eu nasci para mentir contra o Senhor. E a submissão a essa vontade. Será que ele pode me salvar? Será? Dá uma olhadinha na sua vizinhança. Tem pecadores? Tem. Tem pecadores chegando. Quem me pode salvar? Eu sou um vil pecador. Miserável. Digno do inferno. Tem. Aqui está um leproso. Se tu quiseres. Olha que humildade. É desse tipo de pessoa que o Senhor desce do céu e vem falar com ele. Com ela. Também, irmãos, ele reconheceu o poder absoluto do Senhor. Porque ele não disse, ele não estava duvidando. Ele disse, tu podes. Ele inseriu todo o poder para Cristo. Ele passou todo o poder, tu podes. O Senhor já curou leproso antigamente. O Senhor pode curar agora. O Senhor salvou milhares. O Senhor pode salvar. Foi assim assim a fé de todos os verdadeiros crentes se achegaram a Cristo, sob circunstâncias diferentes, mas achegaram. Outro detalhe, irmãos. Há uma exposição da sua situação. Nessas poucas palavras, ele expõe a situação. Estou aqui. O Senhor me vê nessa condição, da cabeça aos pés, estou leproso. Eu tenho que viver a parte da sociedade, longe. Eu estou aqui. Ele não ficou queixoso. Ele não ficou com dó dele. Ele diz, eis-me aqui. Tu podes. Outro detalhe. Ele reconheceu a ação poderosa da misericórdia. Não havia recursos, irmãos, para ele. Não havia. Não há recurso para o homem se salvar.
Não há igreja, não há ídolo, não há pastor, não há padre, não há papa, não há missionário, não há pai nem mãe. Só Cristo salva. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. A Bíblia é bem categórica. Ela não emite dúvida. Vamos agora, irmãos, para a parte final. E nessa parte final nós temos o quê? A graça. Olha o versículo 3. Disse-lhe então Jesus, olha, é o versículo 3, eu estou lendo o versículo 4. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. Imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. Vamos lá. Primeiro, a graça, ela é identificadora. Os irmãos lembram dos sacerdotes? Eles chegavam perto, olhavam, não tocavam, porque senão eles ficavam leprosos. Jesus não. Ele, estendendo a mão, fez o quê? Tocou. Tocar no leproso? A santidade de Cristo é assim. Ele toca no pecador sem ser afetado. Impressionante. E agora, irmãos, vamos pensar nisso? Cristo se fez o quê? Qual a história que nós temos? Tem coisa pior do que a lepra? Tem. Infinitamente pior, que é o pecado. O pecado é tão terrível que tem o inferno e o lago de fogo. Tem o lugar da morte, do diabo, do falso profeta, do anticristo, o lago de fogo. E todos que estão no inferno serão atirados lá. Você já pensou nisso? Meus queridos, ele se fez pecado por nós. O meu Senhor, o teu Senhor, ele não se fez pecador. Ele se fez pecado para receber a punição de Deus que cairia sobre nós, caindo sobre ele. Foi terrível. E ele então conhece as fraquezas dos homens. Outra lição maravilhosa que aparece aqui é que a graça não é somente identificadora, ela é comunicadora também. Ela chega e diz, quero. Olha a dinâmica do versículo aqui. Quero. Mostrando o quê? Sua bondade. Seu serviço à disposição dos homens. Eu vim para salvar. Eu não vim para mudar o mundo. Eu não vim para fazer da sociedade uma sociedade melhor e todo mundo com emprego. Eu não vim para resolver problema de família. Não veio. Ele veio para salvar. E é isso que ele faz com qualquer pecador arrependido. Não importa a quantia de pecado que tem. Não importa. Ele veio para salvar. Ele está dizendo para o leproso, eu quero. E aí, irmãos, ela é poderosa, porque tem autoridade sobre o mal, para perdoar, purificar, reconciliar, salvar o perdido. Olha o que Cristo faz. Que dinâmica salvação. Que gloriosa salvação. Não tem explicação. Não tem poder no homem, nem no pastor, para explicar as maravilhas, as perfeições da tão grande salvação que Deus dá ao pecador que é arrependido crê. Foi assim, no caso leproso. E o resultado é comprovado. Imediatamente ficou limpo. Foi sempre assim. E é assim que ele faz com o pecador, que se achega a ele. Ele nunca adia a salvação. Querida igreja, oremos para que esse Senhor venha a Ribeirão Preto, venha abalar esta cidade. Irmãs, irmãos, cheguem para orar.
cheguem para pedir: Senhor, salve meus vizinhos, salve meus parentes. Nós não temos porque nós não pedimos. O braço do Senhor é forte. É Ele que jorra arrependimento. A fé verdadeira não vem do homem, vem do Filho, o autor e consumador da nossa fé. Ele nunca adiou, ele nunca falhou, nunca falha. A fé genuína, onde tem? Encontra graça. Sempre vai encontrar. Aquele homem encontrou o Salvador, o curador da lepra dele, e ele foi curado. Olha, qualquer pecador encontra o Salvador. Ele é a água. Se Ribeirão Preto inteiro tiver sede espiritual, acha salvação em Cristo. A água da vida. Ó, que o Senhor jorre esta verdade nos corações dos irmãos aqui, para a glória do Senhor. Eu não preguei dizendo que você não é crente. Se você não é, Deus vai lhe dar a convicção de que você não é. Vai tirar todo o engano. E você espero que você se humilhe perante Ele. Eu pensei que eu era crente, mas eu não era, nem sou. Eu quero me converter a Cristo de todo o meu coração. Eu quero que Ele me purifique do meu pecado. Eu sei que Ele morreu em meu lugar. A fé chega assim, perante o Senhor. Aos que são crentes, lembra como Deus lhe achou? Achou você nos seus pecados. Como Ele foi e lhe buscou. Você e eu somos melhores do que o povo daqui? Somos melhores do que seus parentes? Não. Nós éramos tão dignos do inferno quanto eles. O Senhor usou de misericórdia com você, comigo, e não pode usar com essa multidão que, morta em seus pecados, perece e irá para o inferno.